Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel Watanabe, você está no Watanabe Planilha, seja muito bem-vindo ao canal e hoje com mais um vídeo aqui de planilhas Google para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso curso de função query, a gente já está na aula 3, então se você não viu as outras duas, volta lá e assiste porque senão nada disso aqui vai fazer sentido e os vídeos estão muito legais, então volta lá para conferir. E se você já viu, vamos lá, vamos continuar com o nosso curso. Então, hoje, o objetivo é aumentar um pouco a complexidade da nossa cláusula where. Então, trabalhar com filtros um pouco mais complexos. Mas como assim mais complexo? O que a gente vai dificultar? Na verdade, a gente vai combinar filtros. Então, usar o nosso where com mais de uma condição. Ou seja, por exemplo, vendas num período antes e depois de tal data. Ou outra situação, vendas com um valor maior que tanto, mais menor que outro tanto. Então, combinação de filtros, e aí a gente vai trabalhar algumas situações dentro dos dados base que a gente vem utilizando nas outras aulas, beleza? Bora lá para o vídeo. Antes de eu começar, eu vou voltar um pouquinho nos dados que a gente vai usar de base, poderia ser qualquer dado, eu peguei um público que facilita um pouco, né, porque eu não tenho que criar nada do zero, mas poderia ser qualquer fonte de dados. Então, hoje a gente está usando aqui dados de venda, então pedidos de venda e tudo mais, que tem aqui o ID da compra, então isso aqui é único, né? Cada compra tem um ID e não muda, quantidade vendido, valor unitário, valor total, data que foi pedido, status, quadrimestre mesiano, categoria do pedido, código do produto, quem comprou, aí o estado, o país e o tamanho do cliente. Então esses são nossos dados base. Usando já a nossa função query para buscar todos os nossos dados. Então, lembrando, a gente pega primeiro os dados, ou seja, o intervalo da planilha que a gente vai aplicar a função, né? Então, eu vou colocar de A1 até O. Se eu coloco até O assim, sem o número, ele já entende que tem que pegar todas as linhas. Então, ponto, vírgula. E aqui vamos dar um select de tudo dentro desses dados. Então, se eu seleciono tudo, deixa ele inserir as linhas e pronto. Aí ele traz a tabela inteira, então com todos os registros, sem mudar filtro nenhum, sem fazer nenhum tipo de limpeza. Então agora vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou anteriormente. Então se eu coloco aqui a palavrinha where, eu indico para o computador aqui que eu estou fazendo um filtro. E aí eu tenho que dar uma ou mais condições para esse filtro. Então vamos começar falando que a coluna C tem que ser maior do que 10. E aí ele fez o filtro, acho que a maioria das coisas tem um valor unitário maior do que 10. Deixa eu mudar um pouquinho para um C maior que 95. Pronto, agora já dá uma mudada, né? Então ele só pega aqui coisas em que a coluna C dos dados base tem um valor maior do que 95 e dá para ver que ele está filtrando bem. Então, tá ok. Posso fazer esse filtro com textos também? Então, onde J é igual a... Tá ao contrário. Motorcycles. Faltou uma aspa simples. Lembrando que quando é texto eu tenho que colocar essas aspas simples antes e depois do final do texto. E aí ele trouxe só motocicletas. Então o que a gente fez mais ou menos na aula anterior foi isso, né? Introduzir os filtros. Mas agora, vamos supor que dentro desses dois filtros que eu fiz, ou seja, valor unitário maior que 95 e a categoria motorcycles, que na verdade eu precise dos itens de valor maior que 95 e da categoria motorcycles. Como que eu posso fazer isso? E o jeito de eu fazer isso é pegar as duas condições, então J igual a motorcycles e C maior do que 100, ou 95. E aqui ele não vai conseguir executar, ele vai dar um erro. Por quê? Porque eu tenho que dar um operador para ele. E esse operador é basicamente como se eu estivesse escrevendo para ele, falando, ó, J tem que ser igual a motorcycles e o C tem que ser maior do que 95. E esse E a gente simplesmente escreve em inglês, que é AND, e está feito. Ou seja,
eu dei duas condições, então J igual a motorcycles e C maior do que 95, e falei para ele que essas duas condições têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, aqueles operadores lógicos, AND, OR, são o que ditam aqui essas conexões. Então, os operadores lógicos aqui, o AND e o OR, eles ditam essas conexões entre as condições. Outra coisa que eu poderia ter feito aqui é usar a palavrinha OR. E o OR significa ou seja, se qualquer uma das condições for verdadeira, ele entende que a cláusula where inteira é verdadeira. Então ele traz qualquer linha em que J seja motorcycles ou C seja maior que 95. Então nas linhas aqui dá para ver, né, que eu tenho situações que tem motorcycles e que são menor do que 95, porque o motorcycles já é suficiente, o tipo aqui já é suficiente para fazer com que a cláusula where inteira seja true. E também tem casos em que o valor é maior do que 100, mas a categoria aqui não é motorcycles, que está sendo trazido porque uma das condições já é verdadeira. Agora, se eu pegar casos, se eu voltar aqui para o filtro end, aí novamente ele exclui todas as linhas que não tem valor maior que 95 e não são da categoria motorcycles. Por quê? Porque as duas condições, quando a gente fala de um E, as duas condições, ou o conjunto de condições todo ali, tem que ser verdadeiro. E aqui, eu fiz com duas condições, mas eu posso fazer com N condições, posso colocar várias condições aqui dentro. Então, deixa eu voltar para o OR aqui, só para ver outras categorias. Vou deixar um OR aqui. E aqui, por exemplo, eu tenho Classic Cars. Então, eu posso deixar o filtro do jeitinho que estava e adicionar outros. Então, OR J igual a Classic Cars. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está pegando qualquer linha em que J igual a Motorcycles e C maior que 95 ou J igual a Classic Cars. Então, se eu filtrar aqui, deixa eu adicionar um filtro só para facilitar. Vou colocar um filtro aqui. Boa. Aí. Então, se eu filtrar para Classic Cars, eu vou ver que eu tenho qualquer valor de carros clássicos. Então, tem valor aqui de 75, de 54, valores menores que 95. Por quê? Porque nessa combinação aqui, o OR fala que essa primeira parte aqui tem que ser verdadeira ou J tem que ser igual a Classic Cars. Então, se for Classic Cars, ele já passa. Agora, se não for Classic Cars, tem que ser Motorcycles e o C tem que ser maior que 95. Então, dá para a gente ir combinando essas condicionais, né? Então, colocar várias condicionais de uma vez para fazer um filtro mais complexo, mais robusto, para resolver algum tipo de problema ou alguma pergunta, né? Então, isso aqui já é bem legal. E aí dá para a gente fazer filtros um pouco mais úteis, né? Porque esse daqui foi bem aleatório só para mostrar o conceito. E aí a gente consegue pensar em outros exemplos. Por exemplo, e se eu quiser um filtro que puxe valores entre uma data e outra? Como que eu faria isso? Então, vou limpar essa cláusula where. E na aula passada a gente já viu como que eu fazia filtros com datas, né? Opa, esse end aqui. Cláusula where. E na aula passada a gente chegou a ver como filtrar utilizando datas. Então, como que eu faço isso? Eu pego a coluna que eu quero filtrar, né? No caso é a coluna E. Vou colocar aqui maior para começar, então, onde a data é maior do que. E aí eu tenho que dar a informação de que eu estou filtrando por uma data, então eu escrevo esse date aqui. E aí eu especifico a data no formato de ano, mês e dia. Então, 2003, 01, traço 01. Então, tem que estar com traço entre o ano e o mês e entre o mês e o dia. E tem que ser sempre nessa sequência. Então, se eu der Enter aqui, ele já filtra tudo acima de 1º de janeiro de 2003. Então, dá para ver aqui que
tudo que estava abaixo sumiu, né? Beleza. Então, se eu quero fazer um filtro que está, por exemplo, vamos pegar o ano de 2003 inteiro. Se eu quero trabalhar só esse ano, eu tenho que colocar, além do filtro de início, um filtro de término. Então, eu faço essa combinação usando o AND, porque eu quero que as duas coisas sejam obrigatórias, então o filtro de início e o filtro de término são obrigatórios, e aí eu uso a condicional bem parecida, né? Só que para menor. Então, date aqui, 2004-01-01. E repara que eu estou usando o menor. Por quê? Porque o menor ele acaba excluindo a data de 1º de janeiro, como eu quero só 2003. E aí o certo aqui seria trazer para um maior igual, para incluir o dia 1º de janeiro de 2003, se eu estou pegando o ano inteiro, né? Então, o que eu estou falando para o computador? Pega tudo, onde a coluna de data, que é a coluna E lá dos meus dados brutos, é maior ou igual à data de 1º de janeiro de 2003, então de 2003 para frente, e essa mesma coluna é menor do que 1º de janeiro de 2004. Vou dar um Enter aqui, e ele já fez esse filtro. Repara que tinha várias datas de 2004, 2005, e elas sumiram aqui da minha lista de valores, beleza? Então, aqui eu já tenho um filtro de data, né? Consigo, inclusive, colocar dentro de uma célula, coisa que eu não vou fazer hoje, vou deixar para uma aula futura. Então, já consegui filtrar pelas datas. E além das datas, eu consigo também colocar outros filtros. Então, vamos supor que eu quero trabalhar só com status de enviado. End, status está na coluna F, shipped. Então, status enviado aqui está em inglês, mas enfim. E aí tinha algum, peraí, vamos ver aqui. Desfizitado aí um Ctrl Z, tem um cancelado aqui, vou voltar com um filtro, e aí esse cancelado some, né? Porque eu estou pegando só status enviado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o problema que eu estou resolvendo? Estou pegando tudo que a gente enviou no ano de 2003, só com uma função. Então, eu já estou fazendo todos esses filtros com uma função só. Agora, e se eu quisesse, por exemplo, deixa eu tirar essa última condição. E se eu quisesse status shipped e resolved, por exemplo? Se eu quisesse mais de um status, ainda mantendo esse mesmo filtro de data, como que eu faria isso? Como que eu combino isso para pegar mais de uma palavra ali dentro? Poderia ser qualquer coisa, eu estou usando status, mas poderia ser categoria, qualquer outro tipo de filtro. Inclusive, deixa eu tirar esse filtro aqui, que ficou, não que mude muita coisa, mas ficou ali. Então, tenho vários pagamentos aqui que são, vários pedidos aqui que são resolved, e eu quero filtrar eles, quero que eles fiquem no meu filtro junto com o shipped. Como que eu faço isso? A primeira ideia que a gente pode ter aqui é colocar o end f igual a shipped e de novo repetir esse filtro de f igual a resolved. E aí, lógico que eu não vou trazer nada, porque f igual a shipped e f igual a resolved não tem como, né? Porque f não pode ter dois valores ao mesmo tempo. Então, posso trocar isso aqui para um OR. Só que se eu troco para OR, o que acontece? Esse OR, resolved aqui, está sobrepondo todos esses filtros aqui. Porque se for resolved, se f for igual a resolved, já é condição suficiente para retornar esse where aqui como verdadeiro, ou seja, para entrar no filtro. Vamos dar uma olhada nos dados para procurar esses resolved aqui. Vamos filtrar só para ser mais rápido. Então, se eu olhar aqui esse resolved, tem dado de 2004, tem dado de 2005, então aquele filtro de data não está se aplicando. E como que eu resolvo isso? Para manter o filtro de data, para manter trazendo dados de 2003 e ao mesmo tempo procurar tanto shipped quanto resolved. E aí a gente usa aquela regrinha da matemática, né? Que se eu colocar entre parênteses, ele resolve primeiro, sabe? Então, se isso aqui for verdadeiro, agora, mesmo assim, todos os outros aqui que estão com end
tem que ser verdadeiros também. Por quê? Porque quando eu uso parênteses aqui para juntar duas condições, é como se eu resolvesse elas como se fosse uma condição só, primeiro, antes de comparar com os outros filtros. Então, vou dar um Enter aqui. Vamos olhar agora os Resolved. E agora repara que eu só tenho Resolved de 2003. De novo, por quê? Porque aqui esse parênteses, se for Resolved, ele vai dar True nessa condição. E se for Shipped, ele vai dar True também, independente de qualquer outra coisa. Então, essa parte aqui, sempre que for Shipped ou Resolved, vai trazer como True, como verdadeiro. E essa condição agora vai ser comparada com as outras, ou seja, a condição de que a data tem que ser maior ou igual a 1º de janeiro de 2003 e a data tem que ser menor do que 1º de janeiro de 2004. Então agora essa condição aqui é tratada como uma coisa só. Então, principalmente quando a gente quer trabalhar com OR e outras condições, esse parênteses é muito importante, ok? Então, já vimos aqui. E como combinar esses filtros utilizando parênteses, como dar ordem para eles de como eles são resolvidos ali pela máquina, beleza? Então, essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai trabalhar como colocar esses filtros dentro de células para que eu não tenha que toda vez que eu quiser mudar, por exemplo, se eu quiser mudar de 2003 para 2004, eu teria que escrever aqui as datas de 2004 e 2005, né? Substituir aqui por 4 e aqui por 5. Então, se esse filtro tivesse numa célula de data, né, uma data de início, uma data de término que eu mexesse lá, seria muito mais rápido. Então, a gente vai trabalhar como colocar esses filtros dentro de células para facilitar esse uso e como que isso pode ajudar aí quando você fala principalmente de levar essa planilha para um usuário que às vezes não tem tanto conhecimento, não sabe mexer com essa função query. Então, como disponibilizar para equipes e tudo mais. Beleza? Então, te espero no próximo vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve para não perder o próximo. Deixa seu like aí, isso ajuda bastante o canal. E te vejo no próximo. Até mais!